A primeira pandemia do século XXI foi a gripe suína. O vírus surgiu em porcos no México em 2009. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 200 mil pessoas foram vítimas da doença e 18 mil morreram. O novo coronavírus foi registrado pela primeira vez na China no final de 2019 e é considerado uma das maiores pandemias da história da humanidade por causa do grande número de mortes e infectados por todo o mundo. Algumas pandemias entraram para a história da humanidade por causa das proporções que elas tomaram. Pelo menos 9 deixaram rastros de mortes e prejuízos na economia. Em 1918, a gripe espanhola assolou o país. A enfermidade quase dizimou as populações indígenas e matou cerca de 35 mil brasileiros. No século XIV, a peste negra tomou a Ásia e a Europa. A doença, transmitida por pulgas de ratos, matou 50 milhões de pessoas. Os médicos chegavam a usar máscara em formato de pinguim para se proteger do cheiro forte do ar. A primeira grande pandemia de que a gente tem notícia é a peste negra ou a peste bubônica, que assolou a Europa durante a Idade Média, 1350, matando praticamente 1/3 da população. Montanhas de cadáveres havia no solo europeu. Em algumas regiões chegaram até, é um pouco macabro, construir capelas dentro de conventos, só com os ossos humanos recolhidos pelos campos. E a grande pandemia que chega mais perto da gente é a gripe espanhola de 1918 e 1919. É uma gripe que na época foi chamada de gripezinha, havia censura sobre ela. Ela nasce nos Estados Unidos e vai para a Europa com a Primeira Guerra Mundial. E ela mata, segundo alguns, 50 milhões de pessoas. Tem gente que fala no dobro, 100 milhões. Segundo este economista, o impacto econômico da pandemia do coronavírus é o maior ao longo da história. Isso é resultado, primeiro, de uma economia muito mais globalizada e conectada, o que faz com que todas as regiões do mundo sejam impactadas diretamente pela pandemia e também pela velocidade que a pandemia se alastrou pelo mundo, com apenas algumas semanas. Então, esse ano de 2020 ele vai provavelmente se concretizar no ano de maior recessão da nossa história. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde classificou por pelo menos 5 vezes a situação conhecida como emergência de saúde pública de interesse internacional. Foi em 2009, durante a epidemia do H1N1, conhecido como gripe suína, a gripe A, depois poliomielite, 2 vezes durante epidemias de ebola e recentemente a epidemia do Zika no Brasil. E agora foi novamente decretado durante a epidemia da Covid-19. Diante da atual situação, com máscaras, distanciamento social e outras restrições, para muita gente, o jeito é se acostumar ao novo normal.